Conforme noticiamos antes do intervalo, esse mês de setembro é o mês da prevenção ao suicídio, é o Setembro Amarelo. Estivemos aqui do lado, nós estamos no Novo Hotel, aliás, Novo Hotel com feijoada todas as sextas-feiras. Estivemos aqui na Clínica da Memória, com a doutora Ana Luísa Camozato de Pádua, psiquiatra, e ela discorreu sobre o tema conosco. O tema é preocupante e cabe a nós observarmos nossos amigos, nossos entes queridos, que eventualmente apresentam aí tendências ao suicídio. Lembrando o site da clínica, www.centrodamemoria.com.br. Pode rodar a entrevista com a doutora Ana Luísa. Estamos no Mãe de Deus, Centre Sua Saúde num só lugar, aqui na Soledade com Carlos Gomes. Nós estamos na Clínica da Memória. Presta atenção, está na tela. www.centrodamemoria.com.br. Você acessa ali, tem informações importantes. Nós vamos conversar com a doutora Ana Luísa Camozato de Pádua, que é psiquiatra, que vai nos falar um pouquinho da importância dessa campanha do Setembro Amarelo, prevenção de suicídio. É uma campanha relevante, doutora? Ela é uma campanha relevante, ela é mundial. Foi batizada Setembro Amarelo em função de um adolescente que se suicidou nos Estados Unidos e que ele gostava de reparar carros. E ele tinha um carro que ele pintou, em especial, que era um Mustang amarelo. Os pais desse menino, desse adolescente, enfim, depois se engajaram em campanhas a respeito de prevenção do suicídio e depois mundialmente ficou esse nome do Setembro Amarelo. Tem outros meses que tem campanha de prevenção para câncer de próstata, de mama, então ficou escolhido esse mês. Quem é que se suicida mais no Brasil? Homem, mulher ou jovem? No Brasil e no mundo, as estatísticas são mundiais e elas não são muito diferentes. Quem mais se suicida, primeiro, é quem já tentou antes. Mais do que homem, mulher ou jovem, assim, quem fez uma tentativa prévia é que tem uma maior chance de fazer novamente, de tentar novamente. A segunda possibilidade de quem se suicida mais é quem tem uma doença mental, que muitas vezes não é reconhecida, certo? Então, essa ideia assim, de que o suicídio ocorre por acaso, por uma ideologia, ou simplesmente por um estresse da vida, não é assim. Na maior parte das vezes, essas pessoas estão doentes, com uma doença mental, com um transtorno mental. Em termos de gênero, de sexo, homem se suicida mais que mulher, um pouco a mais, e jovens, adolescentes e idosos são as faixas etárias de maior risco. Não quer dizer que as outras idades também não aconteçam. Os idosos, olha, me causou surpresa os idosos. Porque a gente imagina que a pessoa mais idosa, quer dizer, está no ocaso da vida, tem mais sabedoria, tem mais compreensão dos fenômenos que estão acontecendo. Mas a senhora está me chamando a atenção. Por que idosos especificamente? Provavelmente, de novo, esses idosos têm algum tipo de transtorno mental, provavelmente depressão, que é a causa mais comum de suicídio, e depressão não é mais comum em idoso, mas naquele idoso que, além da depressão, ele tem uma doença física que incapacite e que deixa ele com uma qualidade de vida muito ruim. Então, esses dois fatores, junto com a ideia de que o idoso pode ter mais estressores, perdas recentes, perda de cônjuge, perda de amigos, essa doença física incapacitando, dor, importante, junto com a depressão, faz essa faixa etária ficar mais vulnerável, enfim, e ter, então, maiores índices de suicídio, assim como nos adolescentes, que aí está muito mais envolvido a impulsividade. Como assim? Explique um pouquinho mais o adolescente. Eu pensei que era drogas, não é? É impulsividade? E, de novo, drogas é uma outra doença. Então, depois de depressão, transtorno bipolar, uso de álcool e drogas, esquizofrenia, transtornos de personalidade, mas álcool e drogas com certeza estão relacionados. E estão relacionados justamente aí deixar essa pessoa, e o adolescente por si só também, às vezes tem essa característica mais impulsiva, mais vulnerável a uma tentativa de suicídio por um transtorno mental, depressão, ou por uso de drogas, juntamente com impulsividade que pode ocorrer mais nessa faixa etária. Muitos adolescentes se queixam de bullying, né? Isso, infelizmente, existe nas escolas, fundamentalmente, nos círculos aí, e se sentem muito deprimidos porque sofrem discriminação pela sua maneira de ser, né? Aliás, a adolescência é uma fase tão difícil, né? Eu sempre digo, os filhos deveriam nascer adolescentes e depois ficar bebê para as pessoas sentirem a responsabilidade. Fazer filho é fácil, né? Coloca os nenenzinhos no mundo, mas quando ficam adolescentes, ficam os cabelos em pé.
Essa questão do sofrimento do adolescente com bullying, doutora, isso pode ser também uma causa desencadeante de um processo depressivo? Isto pode, é uma das causas, e, de novo, esse processo depressivo muitas vezes não é reconhecido, porque se entende que é natural que esteja triste. E, na verdade, essa tristeza é maior, tira o adolescente do seu convívio social, fica com ideias de desesperança, de desvalia, que nada vai dar certo, e aí junto começa a passar a ideia de que a vida não vale a pena, que seria melhor morrer, e depois passa então a vir uma ideia mais ativa de que eu vou tirar a minha vida porque é a única situação que eu tenho a fazer, é a única chance, a única saída. E aqui nós estamos falando de um adolescente que está com depressão, que tem uma doença, que está dizendo, que está pensando nisso e que é importante que a gente avalie, porque é a única forma de prevenir. Porque o suicídio certamente é prevenível se a gente conseguir detectar esse risco. Hoje de manhã me chamou a atenção uma campanha do Simers, na questão da prevenção do suicídio, doutora Ana Luísa, dizendo que aqui no Rio Grande do Sul estão os maiores, os indicadores de suicídio são maiores aqui. O povo do Rio Grande do Sul, há uma incidência maior de suicídios aqui do que em outros estados. Existe alguma explicação para isso, doutora Ana Luísa? O Simers tem divulgado essa ideia que, na verdade, uma pessoa a cada 45 minutos se suicida no Brasil. O Brasil é o 8º país do mundo em suicídio e, de fato, o Rio Grande do Sul é o que tem as maiores taxas. E aí tem uma questão bastante importante. Talvez isso se deva a uma maior notificação, porque isso é muito importante. Como tentativa de suicídio, suicídio efetivado é algo que causa um estigma e, por muitos anos, foi considerado pecado, não poderia ser falado. Então, os registros, às vezes, eles são equivocados, eles não refletem, de fato, as taxas verdadeiras, porque as famílias têm vergonha de registrar que o seu familiar morreu por um suicídio, certo? Tem outras possibilidades acerca do Rio Grande do Sul, se tem uma questão de etnia, se tem uma questão de acesso a meio letal. O meio letal mais frequente de suicídio no Rio Grande do Sul e no Brasil é corda, então, assim, enforcamento, então tem um acesso maior, mas, de fato, a gente não sabe por que essa taxa é maior, e se existe alguma causa ou se há um maior registro. E aí isso é uma questão bastante importante de colocar, que a partir de 2016 há uma tentativa de lei, há uma lei que está sendo regulamentada para que haja uma notificação compulsória de tentativa de suicídio e do suicídio efetivado. Isso dos serviços de pronto atendimento médico do Brasil todo. Sim, exatamente. É uma lei nacional e que os hospitais psiquiátricos e não psiquiátricos e as instituições de saúde devam notificar compulsoriamente, assim como a gente notifica doenças infecciosas, justamente para chamar a atenção para o fato, porque havia um mito de que falar disso poderia aumentar as taxas, então que não se deveria falar. Assim como há um outro mito de que a pessoa, cão que ladra não morde, então se a pessoa está dizendo que vai se matar, ela não vai se matar, é só para chamar atenção. Isso é mito? Isso é mito, completamente mito. Se começa a falar que está com vontade de se matar, há um risco iminente de suicídio. Se começa a falar que está com vontade de se matar, há um risco importante e a gente precisa investigar como é que a pessoa está pensando. Por exemplo, se ela me diz assim, eu estou com vontade de me dar um tiro, e aí o professor tem arma em casa, sim, essa pessoa precisa ser hospitalizada, porque o risco dela é altíssimo, certo? Então, também é um mito de que se a gente fosse perguntando, isso seria um certo estímulo, como se eu estivesse dando ideias para a pessoa. Não é. A gente precisa perguntar para todo paciente que tem depressão, que tem outros transtornos mentais, se ele acha que a vida vale a pena, talvez seja uma pergunta mais geral, e aí se a pessoa vai te trazendo dados acerca de dizer que não, acerca de dizer que ela já pensou em morrer, que morrer seria uma solução, a gente em algum momento vai perguntar, mas o senhor alguma vez pensou efetivamente em se matar? E se essa pessoa disser que sim, eu tenho que seguir perguntando sobre os meios, sobre o acesso a isto, porque esta pessoa está nos dizendo que ela está pensando nisso e essa pessoa tem um alto risco de suicídio. E se a gente puder evitar, enfim, e tratar essa doença mental, deixá-la protegida do risco até que esse risco diminua e termine com o tratamento, é extremamente importante. É uma emergência psiquiátrica isso. É uma emergência psiquiátrica. Como curiosidade, a doutora falou que o Brasil é o 8º país do mundo em suicídio. Qual é o primeiro, segundo, terceiro? Pois é, esses geralmente às vezes eles falam que são a Guiana,
certo? Eu estava olhando um outro site aqui para botar. Alguns outros falam em países do leste europeu. Leste europeu. Asiáticos. Também não se sabe por quê. Enfim. Um país asiático, eu tenho a impressão que, por exemplo, o povo asiático se cobra muito, são muito rígidos, né? Pode ser que esses fatores culturais e socioculturais estão envolvidos tanto no risco quanto na proteção para suicídio, né? Porque onde eu tenho uma cultura que suicídio é pecado, ou que, sei lá, não vai ter alguma compensação se matar por suicídio, isso possa diminuir. Mas não se sabe exatamente por que esses países têm mais ou menos taxas de suicídio. E, de novo, sempre em relação ao suicídio tem essa questão que eu não sei se essa estatística é verdadeira, porque talvez muitas vezes isto não é registrado, porque as famílias têm vergonha de contar, de ser estigmatizadas de que alguém da sua família se suicidou. E há também uma questão genética importante, o suicídio tem uma carga genética. Opa, preste atenção. Pessoas que têm tendência a suicídio podem gerar filhos com tendência a suicídio. Sim, existem algumas investigações, não é 100%, obviamente, mas assim, existem famílias de suicidas. Então, o fato de ter alguma pessoa que se suicidou na família é um fator de risco genético, não é o primeiro, de novo, o principal. Família do presidente Getúlio Vargas. Pois é, aqui a gente... É claro, né? Isso. Não é o principal fator de risco, de novo. O principal fator de risco é ter um transtorno psiquiátrico. E aí entra essa questão de desestigmatização, de as pessoas entenderem que transtorno mental não é inventado, não é preguiça, não é não querer trabalhar, e que depressão é uma doença séria e que, em muitos casos, são graves a ponto da pessoa ter um risco eminente de suicídio. E é possível ser tratado. Muito bem, nós estamos concluindo a nossa visita aqui à Clínica da Memória, que está aqui na Torre B, 10º andar, sala 1106, Mãe de Deus, Centro da Saúde, num só lugar, Soledade com Carlos Gomes. Recomendo, está na tela, Vanessinha, coloca na tela, www.centrodamemoria.com.br. Ali você tem acesso às mais diversas informações. Doutora Ana Luísa, é sempre uma alegria encontrá-la. Muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço também essa oportunidade. E espero que pessoas ouçam isto e possam pensar e avaliar os seus familiares, os seus amigos, e, se ficarem alerta, que sigam buscando ajuda, porque é extremamente importante. Muito bem, direto aqui do Mãe de Deus Center para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.